Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero. E disse: ser limpo. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, a lepra hoje é a mesma que aquela doença chamada rancenias, né? Pessoas que esse tipo de doença é a mesma coisa. A lepra é um sinal de isolamento social e religioso. Quem tem lepra, a gente sabe que na época se afastava da sua família, do seu convívio religioso, também do seu convívio familiar. Tinha um local propício para colocar essas pessoas lá nesses locais, né? Então, quando a pessoa era diagnosticada presencialmente, ele tinha que se afastar, perder seu convívio familiar e religioso. A pessoa com lepra, ele rasgava as suas roupas, andava com a cabeça descoberta e ele era incumbido de sair na rua gritando: impuro, impuro. Ele também ficava numa área completamente isolada. Agora imagine, irmãos, uma pessoa leprosa. Tinha um local propício para ele não podia andar na rua como nós andamos, ele tinha que andar com a cabeça descoberta. Por quê? Porque ao cobrir a cabeça não dava para descobrir o que ele tinha, e ele era autorizado a sair gritando. Toda vez que ele saía, ele tinha que gritar: leproso, leproso, que era para as pessoas se afastar dele, porque era considerado uma pessoa imunda. Essas pessoas, quando andavam, tinham uma certa distância deles, porque ninguém podia, ou até mesmo ninguém queria tocar numa pessoa dessa. Mas, irmão, por que as pessoas não tocavam? Porque era uma doença contagiosa. Se a pessoa tocasse uma pessoa com lepra, ele automaticamente ali, ele ficaria leproso. Então, por que o isolamento? Por isso, porque era uma doença transmissível ao toque. Então, eles eram isolados, eles tinham que andar todo rasgado, como símbolo que era uma pessoa que não podia viver o convívio social. A pessoa tinha que andar com a cabeça descoberta, porque eles tinham que ver a impureza dele. Então eram as pessoas completamente afastadas de qualquer contexto. Infelizmente, hoje na atualidade a gente observa que a gente se separa de muitas pessoas. Não precisa nem ter pessoa ter lepra. Não precisa hoje ninguém ter lepra para as pessoas se afastarem dos outros. Pessoas se acham mais do que os outros. Pessoas que infelizmente se acham mais superiores do que os outros, dependendo da sua questão financeira, ou até mesmo orgulho, prepotência. Infelizmente, a gente passa por isso cada vez mais. É crescendo esse tipo de atitude. Agora imagine uma pessoa leprosa, todo rasgado, todo ferido, praticamente fedorento, muito fedorento. Por quê? Porque uma pessoa toda enfileitada, todo o corpo ferido, essas pessoas não tomavam banho assim. Por quê? Porque era isolado. Outra coisa, uma pessoa dessa tinha que gritar. Agora imagine uma pessoa doente, enfileitada, gritando no meio da rua com que força. Mas ele tinha que dizer: impuro,
imundo. Infelizmente, eu escutei um relato de uma pessoa que ele encontrou com uma pessoa dessa, morador de rua. Ele não estava leproso, ele só estava sem tomar banho há algum tempo. E aí a gente sabe, pessoas que moradores de rua, às vezes eles não tomam banho, são pessoas que usam drogas. E ele foi no show gospel evangélico, e ele começou a andar no meio da multidão dos evangélicos, e o povo, quanto mais ele andava, mais o povo se afastava dele. Quanto mais ele entrava no meio da multidão dos evangélicos, as pessoas se afastavam. Por quê, pregador? Porque ele fedia, estava fedendo. E as pessoas, em vez de acolher, se afastavam dele. Nem leproso ele estava, mas as pessoas se afastavam dele. Agora imagine um homem desse todo enferidado, rasgado, gritando, fedendo mesmo, fedendo. Se aproxima de Jesus. Uma pessoa dessa está pedindo socorro, ajuda. Ele vem até Jesus, ele vem até Jesus. E no momento que ele chega até Jesus, ele faz o quê? Ele o adora. Aleluia. Ele adorou Jesus. Aleluia. E quando ele vem até ele, simplesmente a ação do leproso é adorá-lo. Irmão, é muito fácil a gente adorar a Deus no momento de uma necessidade, no momento de escassez. É muito propício da nossa parte. Mas quando nós estamos trabalhando, estamos com a despensa cheia, estamos desfrutando, gozando de uma boa saúde, a gente simplesmente esnova, ignora a adoração ao nosso Deus, porque a gente está bem. Mas quando nós estamos numa situação difícil, a gente constitui-se um adorador diante do Senhor. Sabe por quê? Que às vezes a gente passa por tribulação, não deveríamos. Mas é uma forma de Deus atrair o homem para Ele. A igreja hoje, ela está vivendo de palavras e não de atitudes. Jesus, quando ele se aproxima, ele faz o quê? Adora. E o Senhor, ele diz para ele, ó, se quiseres, tu torna-me limpo. O próprio doente olha para Jesus, ele já sabia quem era, ele sabia com que ele estava falando, ele já sabia o histórico daquele homem, ele já conhecia. Por quê? Porque as conversas da época não tão rápido como a de hoje. Porque hoje você manda uma mensagem por qualquer rede social, a pessoa do outro país recebe na mesma hora. E naquele tempo não, era boca a boca. Este leproso praticamente soube da boca de alguém que existia um milagroso, que existia um santo andando na época, que existia alguém que havia dominado o sentido de Deus e que fazia muitos milagres e prodígios. Aleluia! Meu irmão, ele é leproso, ele errou. Será que o leproso errou em procurar Jesus? Ele pode até ter errado, porque não podia. Um leproso não podia se aproximar de outra pessoa. Ele não podia. Ele avança até Jesus e vai lá adorando, irmão. E ele disse para Jesus: se tu quiseres, tu pode me limpar. Tu pode me deixar limpo. Tu pode me curar. Aleluia! Será que nós, fazendo uma análise, será que nós, hoje, cristão crente em Jesus, o que nós fazemos? Qual seria a nossa atitude se aproximasse de uma pessoa dessa? O que nós íamos fazer? Será que nós se afastaria? Ou esperaria ele vir? Jesus toca nele. Sabe o que significa? Jesus não estava preocupado se ele ia ficar leproso ou não. Jesus faz o que ele veio fazer.
Mas o que foi o pregador? Ele veio mostrar o amor. Quando Jesus toca no leproso, Jesus demonstra o amor para aquele leproso. E por que a gente não pode sair de casa para pregar com o alcoólatra? Por que a gente não sai de casa para pregar com uma pessoa drogada? Por que a gente não se disponibiliza de sair das nossas casas para fazer evangelismo em massa nas ruas? Por que a gente não faz isso? Só sabe se congregar. Aí eu tenho medo, irmão. Eu tenho medo de eu ficar leproso. E você vê para ficar vivo para a eternidade? E você vê para ficar todo o tempo sadio? Não. João Batista, quando pregava no deserto, tinha casa, tinha vilarejos, tinha uma cidade? Não. João Batista pregava no deserto. E a Bíblia diz que a multidão ia até ele para ouvir o que João Batista pregava. Sabe por quê? Porque João Batista pregava e mostrava. Jesus pregava e mostrava. Aleluia! Como que Jesus aceita um leproso vir até ele? Segundo, Jesus toca-o. Talvez muita gente deve ter se perguntado, aqueles religiosos, por que tem, irmão? Desculpe, tem. Um bocado de religioso dentro de 4 paredes dentro de igreja ali. Um monte que só sabe falar dos outros, mas na hora de evangelizar não tem coragem. Aleluia! Na hora de fazer a obra de Deus não tem coragem. Glória a Deus! Mas faz. Muitos religiosos, ainda tem hoje, irmãos. Aqueles religiosos observaram Jesus tocando, praticamente disseram: esse daí praticamente vai ficar agora leproso. Esse não pode tocar no leproso, porque ele vai ficar doente. Jesus não se importou com isso. Tem muita gente que se importa, é por isso que adoece. Porque tem pessoas que não entendem. O Evangelho de Cristo é amor, irmão. O amor de Deus tem que estar dentro dos nossos corações. Nós temos que demonstrar o amor. Meu irmão, se essa igreja, eu estou pregando aqui, Aleluia! se essa igreja sair dessas 4 paredes, apresentar Jesus como ele é na rua e ser um exemplo na rua, essa igreja aqui não vai suportar de jeito aqui no Barroso. A igreja pobre tem que ver Jesus nessa igreja. Como? É saindo, é mostrando Jesus, é tocando em drogado, é orando por drogado, é orando pelo bêbado, é orando pelas pessoas doentes. Como que o bêbado vai ser curado? Só tenho medo de orar para Jesus curar. Como é que eu posso dizer para o paralítico levantar? Só tenho medo. Eu não confio. A minha fé é tão pequena que eu fico com medo. Só se sabe se tiver ação. Jesus teve uma ação. Toca-o. Naquele que Jesus toca, ele diz: eu quero. Jesus responde para aquele homem: eu quero. E quando ele fala: eu quero, Jesus diz: ser limpo. E na mesma hora, aquele homem ficou limpo. Jesus primeiro demonstra o amor. Segundo, Jesus demonstra misericórdia. A ação de Jesus demonstra misericórdia. Terceiro ponto, Jesus mostra para a sociedade o poder de curar. Jesus mostra que tem o poder de curar. Quarto ponto, que a utilização dessa mensagem é: Jesus é aquele que vence a impureza. Aleluia. Jesus é o exemplo. E ele disse que nós também devemos ser exemplo. E se ele foi, devemos ser. Igreja, tem uma receita ótima para você dessa noite. Faça o que Jesus fez. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não sinta-se com nojo. Não tenha nojo. Nem que esteja perdendo, que esteja o que for. Não tenha nojo.
faça o que Jesus fazia no seu lugar. Toque e repreende a eternidade. Não te preocupas que você não vai ser contaminado. Só é contaminado aquele que tem nojo. Aquele que tem nojo de outra pessoa, essa pessoa é contaminada. Às vezes é mais leproso do que aquele homem. Por quê? Porque ele vive uma vida de convívio social, aparentemente tem, mas dentro está cheio da leva do pecado. Porque quando convida ele, nunca dá. Quando fala para ele, ele não quer. Não pode. Se aproximar de uma pessoa, ele se afasta. Jesus não. E quando os cristãos correm, Jesus se aproxima. Porque assim que ele faz. Quantas e quantas pessoas não tem por aí que a gente diz: eu não vou mais lá, eu não vou mais visitar. Por mim ele se acaba, por mim ele morre, por mim ele vai para o inferno. Eu já fui várias vezes, ele não quer. Por mim ele vai para o inferno, estou nem aí. Mas não é isso que a igreja tem que fazer. A igreja, se ela prega, se ela vive, ela tem que demonstrar o amor. Aleluia. Se não tiver amor, nada. Sabe de uma coisa? Jesus conhece os nossos corações. E ao tocar naquele homem, ele demonstrou tudo isso: a fé, a cura, a limpeza, a misericórdia, e trouxe um convívio de um ser humano para a sociedade. É o que Jesus faz. Jesus pega a gente todo leproso, todo pé da orelha, todo sujo, todo maltrapinho, todo rasgado, e traz de volta e coloca para sentar com os príncipes, porque Jesus ele é fiel. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a sua graça. E se algum dia você fez isso, não faça. Se algum dia você se afastou desse tipo de gente, não faça isso. Você tem uma missão. Jesus te deixou uma missão. Faça. Não corra da sua missão. Faça. Não te preocupes, que Jesus está no controle de todas as coisas. Amém, irmão? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Preste a oportunidade.